Olá, oitavo ano, querido, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a aulinha de ontem? Deu para compreender bem e assimilar bem como os hormônios estão tão presentes na vida do homem e na vida da mulher e como eles são essenciais para o nosso desenvolvimento, passando daquela fase de infância para a fase de adolescência, passando da fase ali de adolescência para adulto e como eles são importantes para a nossa maturação sexual? Acho que ficou bem claro isso na aula de ontem, né? Eu pedi um exercício que eu queria que vocês representassem aquilo que já tem no livro, mas porque quando você tem o ato de desenhar, de copiar, você consegue assimilar melhor. Então eu pedi que vocês desenhassem ali no caderno de vocês, então ontem, né, o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, e identificassem ali aonde era produzido cada um dos tipos de hormônio, né? Então lembrar ali que o homem produz o seu hormônio da testosterona no testículo e que a mulher produz o estrogênio e a progesterona nos ovários, né? Então era fazer esse desenho e identificar ali que eram nessas estruturas que estão presentes e que são produzidos esses hormônios tão responsáveis pela maturação sexual do ser humano. Certo? Belezinha? Tranquilinho até aí? Então hoje, mais um cabeçalho para a gente não perder o nosso hábito. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, maio de 2020. E qual o conteúdo que nós vamos ver hoje, oitavo ano? Ciclo menstrual, certo? Habilidade. Entender o funcionamento do organismo feminino. Então, entender o ciclo menstrual é essencial para a gente entender como que funciona o sistema reprodutor feminino e, mais do que isso, como que funciona todo o organismo da mulher. Porque o ciclo menstrual, ele vai definir toda, entre aspas, assim, a vida do organismo da mulher, a vida biológica da mulher. Né? A vida biológica da mulher entendam a minha frase, né? Ela tá baseada nesse ciclo, porque esse é o ciclo que vai definir toda a questão hormonal do corpo feminino, certo? Então é bem importante a gente conseguir entender bem isso na nossa aula. Beleza? Pegaram o caderno, livro, tem lá na página 51. Vamos acompanhar? Vamos para mais uma aulinha? Certo? Então, trouxe vocês aqui para mais perto do quadro, porque a gente vai ter que completar junto, porque essa é a melhor forma da gente conseguir identificar e entender como funciona o ciclo menstrual feminino, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender primeiro? As partes, deixa eu pegar uma caneta aqui, só um minuto. As partes que compõem esse ciclo, quantas datas são. Então, todo ciclo menstrual, essa é a primeira coisa, e caiu isso na primeira prova, acho que todo mundo conseguiu assimilar bem, que o ciclo menstrual, por mais que o mês possua 30 dias, o ciclo menstrual ele é baseado num ciclo de 28 dias. Então, não é baseado em 30, 31, ele é baseado sempre em 28 dias. Então, todo ciclo feminino, ele gira em torno da contagem desses 28 dias. Isso aqui que a gente vai falar, ele é um ciclo regular. O que quer dizer isso? A mulher ela pode ter um ciclo menstrual regular ou não regular. O que é regular? É quando isso aqui funciona bem certinho. Por quê? Porque ela tem as quantidades de hormônio que ela precisa para manter esse ciclo dentro do padrão. Muitas vezes, e isso na atualidade é bem normal, a mulher não tem um ciclo regular. Por quê? Porque o ciclo regular, novamente eu falo, ele é baseado nos hormônios femininos. Então todo o corpo da mulher ele é baseado na produção de estrogênio, na produção de progesterona e também de todos os outros hormônios do corpo. Todo esse ciclo ele é influenciado e ele também influencia na produção de hormônios femininos. O que acontece hoje em dia? Vamos focar bem na alimentação, por exemplo. A alimentação, hoje o frango, que é criado em granja, ele é rico em hormônios. E quando a mulher come muito desse frango, que é rico em hormônios, vai afetar o ciclo de hormônios femininos e, consequentemente, vai afetar esse ciclo menstrual que ela tem. Então, toda a ingestão de hormônio que a mulher faz vai interferir nisso aqui e muitas vezes pode fazer que o ciclo menstrual dela não seja algo regular. Mas a gente tem que tratar como base, ter como base aqui pra gente esse ciclo aqui, certo? Então nós vamos supor aqui, para ficar mais fácil, sempre começando no dia 1º e terminando no dia 28. Mas não saibam que não é assim, que cada mulher tem o seu dia de iniciar a menstruação, dependendo do seu organismo, do seu tempo e da sua primeira menstruação, que a gente vai chamar de menarca, certo? O que acontece? Tomando como base o dia 1º, a gente sempre começa a contar o ciclo a partir da menstruação, certo? Que dura em um ciclo regular
5 dias. Então, a mulher ela vai ficar ali, por exemplo, do dia 1º ao dia 5 menstruada, certo? Depois desses 5 primeiros dias, a gente vai ter do dia 7 ao dia 11, então 6 dias de pós-menstruação. Entre aspas, nessa parte aqui, é a parte do ciclo onde não acontece nada. É a parte mais parada do ciclo menstrual. Depois desses 6 dias, ela entra no que a gente chama aqui, de período fértil. Então, esse período fértil vai durar 5 dias, que são o quê? Os dias aonde a mulher pode engravidar, aonde a quantidade de hormônio, lembra que a gente falou da progesterona, tá tão grande dentro do útero, preparou tão bem o útero, liberou o óvulo e é aqui que ela consegue ter um bebê, que ela consegue engravidar. Sempre dura 5 dias. Na verdade, se a gente for pensar, a mulher ela tem um dia fértil. Então, o dia fértil, na realidade, é sempre, se eu tenho 5 dias, o dia do meio. Então, entre o dia 12 e o dia 16, quem está no meio é o dia 14. Então, o dia fértil da mulher é o dia 14, certo? Dia 14 é o dia fértil dela, nesse caso aqui que a gente está montando esse ciclo. Por que eu conto, então, que ela pode engravidar 2 dias antes e 2 dias depois? Porque, se ela tiver uma relação sexual aqui, o espermatozoide pode ficar vivo dentro do corpo dela por até 48 horas. Então, quando ela liberar o óvulo lá no dia 14, o espermatozoide ainda vai estar vivo dentro do organismo dela. Então, a gente sempre tem que contar 2 dias antes e também 2 dias depois, porque aqui no dia 15 e no dia 16, o óvulo ainda vai estar ali. Então, se ela tiver relação sexual, ela também pode engravidar. Então, por mais que o dia fértil seja 1, nós consideramos um período fértil de 5 dias. Depois, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias, que nós vamos chamar de período infértil. É um período tranquilo, que vai acontecer depois do período fértil, que vai durar esses 12 dias aqui. Só que ele tem uma coisa. Nesses últimos 5 dias aqui, vai acontecer a popular TPM, que é o quê? Uma tensão pré-menstrual. O que é a tensão pré-menstrual? É uma desculpa que as mulheres usam? Não, não é. Novamente, volta na questão hormonal. Como o corpo dela está se preparando para a menstruação, o útero dela vai começar a se descamar, a quantidade de hormônios aumenta muito. Então, todos os índices hormonais do corpo da mulher sobem lá para a cabeça. Aumenta demais a quantidade hormonal que ela tem dentro do organismo dela. E por isso que isso vai afetar as emoções e os sentimentos. Então, toda essa grande quantidade de hormônios afeta diretamente na hipófise. Lembra que eu falei da hipófise na aula passada, que é a glândula que controla todos os hormônios? E ali vai controlar as sensações de felicidade, de tristeza, de angústia, de fome. Tudo isso vai ser afetado por quê? Por causa dessa grande quantidade de hormônios que tem aqui nesses últimos 5 dias que antecedem a menstruação, certo? Então, esse aqui é um ciclo base. O que acontece? O que eu preciso saber aqui para mim poder calcular a menstruação? Então, por exemplo, se eu der para você lá na prova que a fulana tem um ciclo menstrual começando no dia 25. O que quer dizer isso? Que a menstruação dela vem no dia 25. Então, a gente precisa aprender a contar os tempos. Então, a menstruação sempre dura 5 dias, o pós-menstruação 6 dias, o período fértil 5 dias e o período infértil 12 dias, certo? Então, tendo isso como base, você consegue montar esse calendário aqui para qualquer data. Então, a mulher começou aqui, eu vou fazer a contagem de 5 dias, depois eu vou fazer a contagem de pós-menstrual. É simples assim. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem no slide daí, para a gente assimilar melhor. Mas o que a gente precisa tirar daqui? Esse é o funcionamento de um organismo feminino e eu preciso saber que em cada período desse aqui, as quantidades de hormônio dentro do corpo da mulher são totalmente alteradas, sendo que o pico hormonal são nos 5 dias que antecedem a menstruação e é ali que vai gerar o que a gente chama de TPM. Beleza? Foi uma aula um pouquinho corridinha, mas é com um conteúdo bem simples. O que a gente precisa tirar daqui é entender essas contagens de dia que vocês vão ter que aprender na prática. Eu vou ter que passar um exercício para vocês assimilarem.
mas vocês compreenderem também que a mulher ela tem picos hormonais e que ao longo desse ciclo toda a questão hormonal e todo o corpo da mulher está sendo modificado por hormônios, beleza? Isso era a chave para a gente ir assimilando ainda mais. Então a gente viu o que tem no sistema masculino, o que tem no feminino, a gente viu os hormônios que controlam isso, e agora a gente viu que toda a vida da mulher ela é baseada nesse ciclo a partir do momento que ela se torna fértil, né? Então, a partir do momento que a mulher entra na puberdade, tem a menarca, ela passa a ter a vida dela baseada nesse ciclo, até que ela chegue lá onde, na fase da vida dela que já não vai mais ter óvulo, então esse ciclo vai se encerrar e ela vai entrar na fase que a gente chama de menopausa, que é quando encerram os óvulos da mulher e ela já não pode mais engravidar porque ela já não tem mais a vida dela baseada nesse ciclo, e isso vai ser lá por volta dos... varia muito também pelas condições hormonais, mas entre os 48 anos e até os 55 ali, a mulher já entra nesse ciclo que a gente chama de menopausa, porque para de acontecer isso aqui, porque baixa a quantidade hormonal, e aí gera um outro desequilíbrio hormonal, mas que não convém a essa aula que a gente falar. O importante é a gente entender que entrou na menarca, teve a menarca, entrou na puberdade, a vida da mulher vai ser baseada nesse ciclo, até que ela entre daí na menopausa, aonde se encerra esse ciclo aqui. Belezinha? Foi meio corridinho, eu acho que quando eu passar o exercício vocês vão aprender a contar isso aqui. E aí na próxima aula eu faço a correção do exercício para a gente fechar bem essa questão. Sempre lembrem disso. O que eu faço aqui? Novamente, 5 dias para esse, 6 para esse, 5 para esse, 12 para esse. E aí é só eu ir contando. Então se a menstruação dela começa dia 24, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui vai passar a ser o período menstrual. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vão ser o pós-menstrual. 7, 8, 9, 10, 11 vão ser o período fértil. Então é só fazer a contagem com base na quantidade de dias que dura cada período desse. E o exercício sempre vai ter que dizer para você quando que se inicia a menstruação, porque toda a conta começa com base na menstruação. Belezinha? Era isso por hoje. Fiquem bem, se cuidem, um ótimo restante de semana e até a nossa próxima aula, meus queridos.